O Diário 98 entrevista hoje a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Senadora, o ministro Pazuello ficou em silêncio ao ser questionado pela senhora sobre a ajuda oferecida pelos Estados Unidos na crise de oxigênio em Manaus. O Ernesto Araújo, ex-ministro do Itamaraty, sequer deu um muito obrigado aos venezuelanos que enviaram oxigênio ao Brasil. Na sua opinião, senadora, isso demonstra que o governo foi negligente na gestão da pandemia? Sim, o governo pecou, sobretudo na gestão internacional, que era fundamental ou é fundamental para o enfrentamento da pandemia, né? Como o próprio nome já diz, na verdade, um vírus que o mundo inteiro foi vítima e, portanto, a produção da vacina, que é uma busca, não diria nem era uma busca, mas é uma busca do mundo inteiro, né? Para que a gente pudesse ter acesso de forma mais rápida, por exemplo, ao IFA, que é essa matéria-prima para o início da produção das doses, era necessário muito ter uma boa relação internacional. Para começar daí, a gente percebeu de forma muito clara que havia, de forma muito intensa, inclusive, conflitos protagonizados pelo governo brasileiro em relação aos demais países do mundo, sobretudo aí a China, não é, a Índia, enfim, a gente viu realmente situações muito claras desse sentido, né? E aí, quando a gente recebia ajuda internacional, não havia disposição do Brasil no sentido de buscar, de receber e muito menos de agradecer. No caso específico da aeronave, aí, os Estados Unidos colocou à disposição, cedendo, na verdade, um avião cargueiro para que ele pudesse fazer o transporte do oxigênio até Manaus. Naquele momento, Manaus estava diante de uma situação gravíssima, que era a ausência de oxigênio. No prazo aí de 20 dias, quase 2.000 pessoas, infelizmente, morreram. E, infelizmente, não houve, por parte do governo brasileiro, disposição de recebimento dessa aeronave. Tanto que eu fiz a pergunta, o ministro disse que nem sabia, e estava comigo um documento do Ministério da Saúde provando claramente. Aliás, o documento foi fabricado pelo próprio Ministério da Saúde, negando aí, dando negativa a essa disposição do governo americano. E você lembra muito bem, no caso da Venezuela, a não disposição, na verdade, de ter acesso a um elemento que era fundamental para o Brasil, depois veio da Venezuela, aliás, com uma ajuda pactuada aí do parlamento brasileiro, e acabou chegando, mas não houve nem sequer um muito obrigado por parte do Brasil. Então, esse, na verdade, é um cenário que, como você coloca, deixa muito claro a negligência do governo brasileiro no enfrentamento da pandemia. Todos os depoimentos que nós já tivemos até o presente momento fica muito patente para todos nós que essa falta de negligência, essa negligência, melhor dizendo, acabou evidenciando, por exemplo, a falta de vacinas. A Pfizer se dispôs em vários contratos, 30 milhões de doses, 70 milhões de doses, não é? E tudo isso que foi colocado à disposição, infelizmente, não foi materializado, porque sequer as reuniões eram feitas e sequer as respostas do governo brasileiro, a Pfizer, por exemplo, era realmente efetivado. Então, claramente, uma negligência, claramente, uma indisposição brasileira em buscar aquilo que era prioritário, que era o acesso à vacina. Senadora, hoje um colega da senhora na CPI tentou emplacar uma narrativa falsa de que o governo do Maranhão defendeu a cloroquina. Porém, era um vídeo de abril do ano passado, onde a ciência ainda discutia se o remédio era eficaz para a Covid, né? Depois já se descobriu que é ineficaz para a Covid. E aí eu te pergunto, senadora Elisiane, essa estratégia dos defensores do presidente Jair Bolsonaro sugere que eles estão sem argumentos para tentar defender essa gestão do presidente na pandemia? Não há dúvida, Jorge. Veja, o estado do Maranhão é o estado brasileiro que tem, na verdade, a menor taxa de mortes por habitantes no Brasil, no caso do vírus, né, da Covid-19. O governo maranhense fez várias incursões, sobretudo na transparência, na comunicação com a população. Foi o primeiro estado brasileiro, por exemplo, a adotar o lockdown. Então, as várias ações que foram feitas para o Maranhão acabaram dando ao Maranhão essa posição, não é, que foi o estado brasileiro com a menor quantidade de mortes.
Ao mesmo tempo, também, lá atrás, lá no mês de março, não é? Abril do ano passado, a gente via aí, logo após uma fala, inclusive, do presidente americano, vários países do mundo inteiro, na verdade, começaram a ver na cloroquina uma possibilidade. Naquele momento, não havia teste para nada, não havia nenhum tipo, na verdade, de evidência científica do que era a eficácia. Em seguida, começou, na verdade, a haver as apresentações dos protocolos da Organização Mundial da Saúde e tudo foi mudado, quer dizer, todos os protocolos começaram a ser adequados conforme as evidências científicas. E, naquele momento, o governo do Maranhão, assim como todos do mundo inteiro, viram na cloroquina uma possibilidade. Em seguida, tanto que o Maranhão tem no mês de maio, você já tem um novo protocolo apresentado pelo Maranhão, colocando que a posologia, não é, da cloroquina só deveria acontecer em caso estrito, médico e de comprovação científica pelas organizações de ética médica brasileira. Então, aquilo ficou muito claro já pelo governo brasileiro, ou melhor, pelo governo maranhense, no caso aí, capitaneado pelo governador Flávio Dino. E, de repente, hoje, um dos colegas tentou colocar e implantar uma narrativa falsa. Né? Nós apresentamos, inclusive foi um clima muito ruim, porque a nossa fala, né? E aí é um debate, Jorge, que a gente também está discutindo muito hoje no Brasil, que é essa não participação feminina e, ao mesmo tempo, a tentativa de limitar a nossa fala. Tanto que, se você for ver, o Flávio ele acabou falando e depois eu não tive a vez de fala. O Marcos, lá atrás, fala sempre quando alguém faz alguma intervenção e, de repente, a gente não consegue falar. Então, infelizmente, essa é uma situação que a gente tem enfrentado na comissão. Eu denunciei isso hoje mais uma vez, né? Mas deixamos realmente claro de disposição do governo do Maranhão foi fundamental para que a gente realmente tivesse os números, não é, reduzidos como nós temos hoje. O ideal era que a gente não tivesse nenhum morto, não é, nenhuma pessoa que viesse a óbito. Infelizmente, nós tivemos aí dezenas, como infelizmente o Brasil todo, na verdade, teve. Mas, comparativamente, o estado do Maranhão foi o estado que poderia, hoje, se você pega todos os estados brasileiros, o estado que poderia hoje dar, na verdade, alguma lição, alguma dica para o restante do Brasil, não há dúvida que seria o Maranhão. Senadora, enquanto nós estávamos concentrados acompanhando ali o depoimento do ex-ministro Pazuello, o presidente Jair Bolsonaro passeava, olha só, sem capacete, em pé numa moto, numa inauguração de uma ponte entre Santa Filomena, do Piauí, e Alto Paraíba, do Maranhão. Né? Tem até esse registro desse vídeo do presidente passeando sem capacete, sem máscara, numa moto, aglomerando no Maranhão. E aí eu pergunto, senadora, na visão da senhora, por que o presidente continua com essa postura negacionista? Olha, eu acho isso realmente muito sério, né? Porque você vê, nós temos hoje quase 450 mil mortos no Brasil, um cenário realmente terrível, desolador, não é? Todo mundo no Brasil hoje tem pelo menos um conhecido ou um amigo muito próximo que veio a óbito, sem falar os que perderam familiares, pais, esposas, filhos. Então, realmente, esse é um cenário brasileiro. E o que nós temos hoje, comprovado cientificamente, é que tem que usar máscara, álcool gel, distanciamento. Nós não temos ainda medicamento no Brasil e nem no mundo, comprovado cientificamente. O que nós temos é uma vacina que está extremamente escassa e que o Brasil ainda se deu ao luxo de não buscar, na verdade, as ofertas que foram apresentadas para o nosso país. E, de repente, nós temos realmente uma postura dessa natureza que ela deseduca, ela não orienta, ela não ajuda a população brasileira, não ajuda, infelizmente, a toda a nação brasileira, e eu acho que o povo está muito atento em relação a isso. Não é? Ele está na condução brasileira da política brasileira, mas nós temos um povo inteiro que está olhando cada detalhe e, naturalmente, o nosso trabalho na CPI, a cada dia mais, demonstra de forma muito clara essa ausência de um comando de ação, essa ausência de uma disposição realmente de tentar evitar que tantas mortes acontecessem no nosso país. Senadora, o governador Flávio Dino encerra no ano que vem um período de 8 anos de mandato. Na sua visão, qual o principal legado que a senhora acha que ele vai deixar para o Maranhão? Olha, o governador Flávio Dino, ele, em todas as avaliações nacionais que tiveram, a gente viu aí ele sempre
como um dos governadores mais bem avaliados do Brasil. Isso é um fato. Qualquer avaliação que você faz hoje no Brasil, você realmente sente isso. Eu acho que o Flávio, o maior investimento que ele fez no nosso estado foi na área da educação. Ele fez uma verdadeira revolução com a transformação das escolas de taipa em casas de alvenaria, em escolas de alvenaria, não é? Implantou, nós não tínhamos sequer uma escola de tempo integral no estado, hoje nós temos 52 escolas de tempo integral, nós temos escolas bilíngues no Maranhão, então, realmente um grande legado. Nada é mais importante numa nação do que investimento na educação. Quando você investe na educação, você investe no desenvolvimento, você investe na vida da juventude, você investe numa geração futura. E é muito interessante esse investimento que foi feito no Estado, porque se a gente for ver, por exemplo, na área da segurança pública, a gente tinha no Estado, a cada semana, ou pelo menos a cada mês, a gente tinha no Estado do Maranhão um ato de rebelião do sistema prisional. No governo do Flávio Dino, nos últimos 6 anos, que é o tempo que ele está no governo, nós não tivemos nenhuma só rebelião. Fruto de quê? De uma ação organizada, voltada para várias atividades no âmbito do combate à violência em si, não é? Numa ação sincronizada que envolvia o quê? A ação ostensiva da Polícia Militar, ressocialização, um trabalho muito interessante, mas muito também voltado para essas crianças e adolescentes que, de fato, passaram a estar dentro de sala de aula. A gente sabe que a situação de vulnerabilidade de nossos adolescentes é muito grave, porque ela acaba não tendo um local para ficar. A mãe vai trabalhar e, às vezes, deixa essa criança ou esse jovem, esse adolescente realmente vulnerável. Então, toda essa ação que foi feita de forma muito sistemática no estado do Maranhão, ela evidenciou a redução da violência, ela evidenciou, exato, uma melhoria da vida dessas pessoas. Que é óbvio, o resultado não se dá amanhã. O resultado dessa natureza se dá a médio e longo prazo, mas a gente já consegue, na verdade, sentir na prática os resultados que foram implementados pelo governador Flávio. Senadora, a senhora é uma liderança evangélica. E aí eu te pergunto, senadora Elisiane, os evangélicos estão fechados com Bolsonaro no Maranhão? Não, a questão do movimento evangélico hoje no Brasil é muito plural. Nós temos evangélicos de todas as vertentes, não é? Nós temos evangélicos de vários partidos, né? de várias agremiações do ponto de vista partidário. Então, por exemplo, eu sou do Cidadania, nós temos evangélicos do PMDB ao PSDB, ao PT, ao PSOL. Né? Então, nós temos, na verdade, aí, membros evangélicos em vários partidos. E ninguém, na verdade, pode chegar e falar pelo povo evangélico. Não é? Nem eu e nem ninguém mais pode chegar e dizer assim, o povo evangélico é isso, é aquilo. Não é bem assim. Essa pluralidade, na verdade, da comunidade evangélica faz com que, dentro do espaço evangélico, nós tenhamos defesa em todos os âmbitos. Tem pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro, tem pessoas que apoiam outras agremiações políticas, o ex-presidente Lula, tem evangélicos que apoiam, por exemplo, nomes que já estão mais aqui no centro, né? Exemplo do Moura, exemplo do prefeito, do governador Dória, né? Do Mandetta, enfim, de vários nomes aí que estão apresentados como alternativas. Então, na verdade, a gente não pode dizer que existe apenas um movimento. Então, essa pluralidade, na verdade, é o sentimento do que é o processo democrático brasileiro. Né? Eu sou evangélica e eu estou no Congresso Nacional fazendo a minha posição numa postura crítica, né? no entendimento daquilo que eu entendo que é melhor para o Brasil. Eu sempre digo que qualquer ação que o governo possa apresentar que seja importante para o Brasil, eu serei a primeira a apoiar e a defender e a aprovar. Entendeu? Como também aquilo que eu entendo que não é bom para o Brasil, eu seria a primeira também a fazer a crítica, a rejeitar e a impedir, por exemplo, que seja votado. Então, isso faz parte do processo democrático e faz parte, na verdade, de uma visão crítica que a gente tem que ter na sociedade brasileira. Senadora Elisiane, circulou que pastores ligados ao presidente Jair Bolsonaro estão defendendo que o ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda, ele seja candidato a governador. Como que a senhora percebe esse movimento? Olha, o Edivaldo Holanda é uma pessoa que tem uma estima muito grande, naturalmente, da comunidade evangélica, porque ele é evangélico. Assim como o Edivaldo Holanda, como o vice-governador Carlos Brandão, como o Everton Rocha, não é? Como qualquer um outro nome que se apresente como uma pré-candidatura ao governo, terá, como eu disse, um apoio de grupos, não é? E de movimentos dentro do espaço evangélico. Agora, eu não conheço se houve, por exemplo, hoje uma disposição do ponto de vista de organização institucional de nenhuma denominação nesse sentido, mas
Eu acho que as conversas e o processo eleitoral do ano que vem começam a se afunilar, não é? E a cada conversa, a cada entendimento, na verdade, que vai se ter, naturalmente, que as manifestações de fato podem acontecer. Mas ninguém é dono do voto de ninguém, né? Acho que o voto é um voto livre, é um voto aberto, onde as pessoas têm, na verdade, a oportunidade e o direito de escolher aquela pessoa que ele achar mais importante ou mais interessante, ou que tenha mais compromisso com as causas sociais, não é? Com o princípio do Evangelho de Cristo, porque é muito bom a gente lembrar quem era Jesus Cristo, né? Algumas pessoas acabam realmente não lembrando quem era Jesus Cristo. Jesus Cristo, a essência do amor, da partilha, da solidariedade, da entrega, não é? De estar com aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade, maior exclusão social, não é? De estar lá nas prisões, né? Inclusive uma parte da Bíblia fala, né? Tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer, estive na prisão e foste me ver. Então, os órfãos, né? Os pobres, as viúvas, os famintos, os desvalidos, né? Os excluídos da sociedade, são para essas pessoas que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, essa imagem de Jesus Cristo, que é a essência do cristianismo, que é o amor, que é a solidariedade, é isso que tem que estar realmente presente em nós. E o representante político, naturalmente, que partilha desses mesmos ideais, não há dúvida nenhuma também que receberá o apoio dos seguidores, não é, verdadeiros de Jesus Cristo. Senadora, o governador Flávio Dino ele ainda não definiu quem será o seu candidato. Não é importante que esse grupo caminhe unido em torno de um nome? E aí eu até complemento, a senhora chegou a citar no Everton e no Brandão. Seria possível um nome que juntasse todo mundo numa espécie de frente ampla? Eu acho que o governador Flavino vai unificar, sim. Né? Nós temos hoje dois pré-candidatos ao governo, que é o Brandão e o Everton Rocha, né? O meu partido, e a gente fez uma definição né, na pré-campanha, não é? Pelo nome do senador Everton Rocha, porque entendemos que ele tem as qualificações aí técnicas, não é? Aglutinou, está muito comprometido com as causas do enfrentamento à pandemia para este momento. E acho que o governador Flavio já começa agora no dia 31 a ouvir todo mundo, acho que ele precisa unificar, ter apenas uma candidatura, porque eu acho que isso é bom, não é? Para dar continuidade a tudo que o governador Flavio fez no Maranhão, e essa unificação, no meu entendimento, só vai ganhar o Maranhão, só vai ganhar o Brasil, só vai ganhar realmente todas as políticas públicas que foram conduzidas aí, capitaneadas pelo governador Flávio. Senador, e uma última questão, a senhora acredita, e aí saindo um pouco da realidade do Maranhão, voltando lá na CPI, a senhora acredita que a CPI da Covid vai chegar a um resultado prático de apontar responsáveis por essa má gestão na pandemia? Não há dúvida, a gente já começa a sentir, eu já te diria que, sem medo de errar, por tudo que nós ouvimos, da negligência, da inoperância, da falta de atenção e da falta de prioridade de busca da vacina. Meu Deus do céu, se a única coisa que eu tenho a meu dispor, se eu estou num momento de pânico, se eu estou num momento de agonia, de sofrimento, o que é que eu preciso buscar? Aquilo que alguém diz que é o meu salvador, não é aquilo que, por exemplo, se eu preciso ali buscar uma boia, eu preciso buscar uma corda, é isso que vai me salvar, então é isso que eu vou buscar. O que é que a gente chama no mundo? Vacina. Ora, se no ano passado começam as tratativas para a compra de vacina no mundo inteiro, e lá atrás, do momento do mês de abril para cá, já havia uma disposição de se iniciar apresentando para o Brasil 70 milhões de doses. Você sabe quanto a gente teria hoje a mais de doses no Brasil? 18 milhões de doses, se a primeira se fosse aceita a primeira da Pfizer. Ou seja, se tivesse sido aceita a primeira e as outras que vieram a posterior dos demais laboratórios tivessem dado a agilidade necessária, hoje a gente teria muito mais vacinas. Poderíamos ter iniciado no final do ano passado e hoje ter muito mais vacina. Então, está muito claro, de fato, essa inoperância, essa negligência, e eu acho que nós chegaremos, sim, ao final com algo materializado, com algo que a gente possa realmente exigir uma ação rápida e imediata aí por parte do governo, no sentido de garantir aquilo que é fundamental, que é a vacinação, a imunização da população brasileira. Perfeito, senador. Eu agradeço aqui pela sua disponibilidade em falar conosco. Assim que a gente fechar essa matéria, acredito, no mais tardar na segunda, a gente envia para a assessoria da senhora, divulga nas redes do Maranhão e vamos Obrigada, compartilhar, Jorge. tá?
Obrigado, Muito senadora. Bom obrigada, que Deus trabalho. abençoe, viu? Ficou um Parabéns pouco pelo escuro aqui, trabalho. mas Não, acho que tá bom. Eu acho que ficou bom. Aqui tem uma luzinha de lado, acho que ficou legal. Senadora, reforçando, parabéns. Assim, obrigada, teve Jorge. acabei de Tu concluir és uma. maranhense? Eu sou de Presidente Dutra, minha irmã. Caramba, que Nasci coisa em legal. Presidente Dutra, só que e aí morei em São Luís e vim para cá para Brasília e já moro aqui há 14 anos. Que legal. Mas deixa eu te perguntar, eu tenho percebido que vocês têm feito mais coisas para o Maranhão, né, ultimamente? Estamos. Mais postagens, então vocês estão mais focados lá para o estado agora também, né? Isso, porque hoje eu estou como colunista no Diário 98 e estou como repórter no Mídia Ninja. E aí eu fico fazendo essa interlocução de conteúdos, né? Produzindo alguns conteúdos para o Diário 98, e aí quando tem coisas também assim importantes a gente joga também no Mídia Ninja e vai fazendo essa divulgação de conteúdos. E estamos cobrindo bastante a participação da senhora na CPI, está incrível. Obrigada, hoje eu vi. Tá? Um beijo, Senadora, viu, muito Jorge? obrigado, viu? Um Que Deus te abraço. abençoe, A tá? senhora também. Tchau, Tchau. tchau.